Jesus, esse domingo maravilhoso que Deus preparou para mim e para você, cheio da graça dele, né? Vai se conectando, vai compartilhando e vamos juntos, né? Sermos edificados pela palavra, pelo Espírito de Deus, nesse domingo maravilhoso que Deus preparou para nós, amém? Vai se ajeitando aí na sua casa, vai reunindo a família e vamos gerar uma santa expectativa em Deus, para aquilo que Ele preparou de antemão, né? Antes da fundação do mundo, esse dia Ele já preparou para que nós pudéssemos andar nele. E Ele tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Nós queremos orar agora, né? Pedindo que o Senhor se manifeste, que Ele tenha liberdade, né? Para operar em nosso meio, tocar em nosso coração, que Ele possa liberar da sua cura, que Ele possa liberar do seu amor, que Ele possa liberar da sua graça sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta manhã estarmos aqui, Senhor, por alguns irmãos aqui nessa sala e com vários outros irmãos na sua casa, Senhor, no seu trabalho, meu Deus, no seu carro, Senhor, acompanhando este culto, Senhor. Este culto ao Senhor que é mais um culto ao Senhor, porque a nossa vida é um culto ao Senhor, a Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus, ó Pai. Nós estamos aqui para a Tua glória, Senhor. Queremos ver o Teu fluir, o fluir do Teu Espírito sobre nós, Senhor, nos renovando, Senhor, mudando os nossos pensamentos, transformando os nossos pensamentos, ó Deus. Senhor, despertando a nossa fé, ó Pai. Despertando a nossa fé no Senhor, despertando a nossa vida de oração, falar em línguas, o fluir do Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Fala com cada um nessa manhã, ministra, Senhor, aos nossos corações com poder e graça, ó Pai. Que aquele que está na sua casa agora, Senhor, angustiado, Senhor, desanimado, doente, Senhor, possa desfrutar do Teu milagre, Senhor, do Teu renovo, da Tua vida, Senhor, de uma porção nova do Senhor sobre cada um, Senhor, nessa manhã, ó Pai. Flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo, entre nós com poder e graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos derramar o nosso coração no louvor e na adoração ao Senhor agora, em nome de Jesus. Aleluia.
Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Mesmo assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, gravaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou e alta voz gritou assim, ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? E esse o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou, o fogo se bradou. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou e ao ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? E esse o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou, o povo se virou.
Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. Nós vamos continuar aqui nessa manhã, né? Nossa série que nós começamos na semana passada sobre tipos de orações, fazendo orações que funcionam. Amém? Vamos só dar uma recapitulada no assunto da semana passada, um pouquinho só, para que você fique antenado com o que nós estamos falando, né? Deus tem nos motivado, nos inspirado a falar sobre oração, né? Oração é algo muito importante, irmãos, muito importante, né? Eu vendo num livro sobre oração um tempo atrás, né, do pastor Tim Keller, de Nova York, ele fala algo muito interessante. Ali, numa situação muito difícil da vida dele, com a sua esposa, questão de enfermidade, e ali eles conversando, eu vou te dar um resumo, né? Eles comparam a oração a como se você tivesse alguma doença muito grave e o médico te falasse que você tinha que tomar um comprimido todos os dias. Um comprimido todos os dias que iria solucionar o problema que você tinha de uma doença grave. Certamente você não iria esquecer de tomar esse comprimido, tamanha importância dele para você. E ele compara então, irmãos, a oração, essa oportunidade que nós temos de orar, como isso nas nossas vidas, né? Em um tempo de tantas dificuldades, num tempo que nós vivemos de pandemia, de forma mundial, né? O mundo em colapso, e nós temos essa pílula, a adoração, essa comunhão que nós podemos ter com Deus, onde lá nós podemos ser fortalecidos, podemos falar e podemos ouvir a Deus as suas respostas, e isso certamente é uma coisa que faz toda a diferença nas nossas vidas desses dias, né? Então, que a gente possa entender, né? Eu gosto muito desse termo, né? A oração não é uma obrigação, mas é um privilégio que Deus nos possibilita. E a oração não é bom para Deus, a oração é bom para mim e para você. Amém? Então, veja a oração em todo o tempo como um privilégio da graça de Deus, porque agora em Cristo Jesus foi liberado o acesso nosso a Deus, a comunhão plena com Deus. Deus quer nos levar a desfrutar dessa comunhão. Não adianta nada nós termos algo se nós não desfrutamos disso que Deus nos deu. Então vamos desfrutar da comunhão com Deus. Vamos desfrutar da comunhão com Deus. Isso vai, né, requerer de mim e de você ajustes na nossa rotina, porque nós podemos orar em todo tempo, onde quer que nós estejamos. Isso é um desafio que nós temos que aprender a exercitar isso. E nós também temos aqueles momentos, né, de nós dedicarmos completamente a nossa vida à oração, e certamente, né, um dos melhores horários para se fazer isso é pela manhã. Mas tudo isso, quando nós entendemos a importância da oração para nós e os benefícios que ela traz para nós em todas as áreas, nós vamos precisar reajustar a nossa vida, né? Algumas coisas, quem sabe você vai ter que reajustar, cortar coisas da sua atividade, que são coisas que podem ser cortadas, para liberar tempo, né? Dormir mais cedo, para acordar mais cedo, enfim. Quando você tiver a revelação, quando o Espírito Santo for despertando o teu coração, te atraindo para essa vida de oração, você vai certamente ter que reorganizar algumas coisas para que isso seja algo vivo, prático e maravilhoso em sua vida. Eu creio que um dos aspectos, irmãos, que a pandemia pode trazer de bom para mim e para você, é que nós todos praticamente tiveram que parar nessa pandemia, num certo sentido, tiveram que diminuir comunhões, tiveram que diminuir ritmo de trabalho, tiveram que ficar mais em casa, e certamente isso também é uma oportunidade que Deus nos dá para termos um pouco mais de intimidade com Ele, um pouco mais o nosso foco na intimidade com Deus. Amém? E nós falamos na semana passada, né, começando a falar sobre oração em línguas, nós demos aqui um exemplo muito importante sobre afiar o machado, né? Afiar o machado. Então, quando alguém quer fazer uma tarefa, um lenhador, e ele tem um machado ali que não está afiado, certamente se ele gastar mais tempo para afiar o machado, ele vai ter o maior resultado no corte, naquilo que ele quer fazer. Na nossa vida é a mesma coisa, né? Se você pegar a história de grandes homens de Deus que tinham muitas coisas para fazer, e vamos pegar o maior exemplo, Jesus Cristo, né? O Deus encarnado.
Se você olhar ali o descritivo da sua vida nos evangelhos, nós vamos perceber que mesmo Jesus sendo tão ocupado, né, tão procurado, tão solicitado, as multidões iam atrás dele, né? Certamente eu e você seríamos um desses que estaríamos lá atrás dele, né? Ainda mais nessa época da pandemia. Estaríamos correndo atrás dele. Você imagina como que seria o WhatsApp de Jesus, irmãos? Devia ser bem solicitado. Aglomeração total. Agora, o que acontece? O que você percebe, né? Jesus sempre em muita sintonia com o Pai. Ele falou que ele não fazia nada de si mesmo, mas ele só fazia aquilo que era vontade do Pai, aquilo que ele tinha ouvido do Pai. E um dos pontos importantes que nós percebemos em Jesus é que Jesus, ele se retirava. Jesus tinha momentos que ele se retirava. Você acha que ele não tinha comunhão com Deus no restante do dia? Claro que tinha. Mas ele era alguém que separava tempo para se retirar. Se separar da multidão, se separar dos holofotes e se retirar para o quê? Para ter a sua comunhão profunda com o Pai, né? Uma das coisas que eu tenho orado a Deus é para que nos tire do piloto automático. Sabe aquela vida que a gente vai vivendo já no piloto automático? Está tudo no piloto automático? E a gente não tem mais aquele discernimento. Uma oração que eu tenho feito a Deus nesses dias: Senhor, o Senhor preparou algo para esse dia. O Senhor preparou de antemão algo para esse dia, para esse domingo, hoje. Hoje é dia 2, né? Dia 2 de maio. Deus preparou algo para nós vivermos no dia 2 de maio de 2021. Senhor, me guia. Espírito Santo, me guia. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim para esse dia. E Jesus era muito focado, né? Jesus não se desviava a sua atenção daquilo que o Pai tinha o instruído. Jesus estava focado na sua missão. Mas você só pode estar focado em algo se você tiver clareza da voz do Pai, do Espírito Santo, falando com você, te dando direções. E a oração, isso é muito importante. A oração é muito importante, irmãos. Eu tenho percebido, né, que na minha rotina, passou das 8 horas da manhã, já vai começando a ficar complicado. Porque tem as tarefas empresariais, tem as pessoas que querem conversar com você. Então eu percebo que o tempo que eu preciso me organizar sempre, se eu quero ter um tempo de qualidade ali, me retirar da minha rotina para esse lugar de solitude, lugar de receber renovo, revelação e entendimento do Senhor e ser abraçado pelo seu amor, pela sua graça, eu preciso me organizar ali 6 horas da manhã para que eu esteja levantando, para que eu esteja fluindo nessas coisas. Amém? Então, é muito importante, Salomão já deixou esse ensino sobre a importância de afiar o machado. Amém? Muitas vezes nós trabalhamos e não percebemos resultado no nosso casamento, não percebemos resultado na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal, profissional, não percebemos resultado na nossa vida ministerial, no evangelizar, no ganhar almas, no ver as vidas transformadas, porque nós estamos muito ativistas e gastamos muito tempo com atividade, mas não gastamos tempo para estarmos preparados para exercer aquela atividade com o poder de Deus, com a graça de Deus fluindo sobre nós, com aquela consciência do Senhor conosco naquele dia, realizando, né? É tão interessante que em Atos você vê os apóstolos falando, né? Para que eles recebessem do Senhor ousadia, enquanto o Senhor estende as suas mãos para curar. Eles tinham uma consciência de que quando eles estavam fazendo algo, era o Senhor fazendo através deles. Isso é algo maravilhoso, isso é fruto de alguém que tem uma consciência e uma sabedoria de entender o retirar-se, o falar com Deus e ter intimidade com Deus. Amém? Agora, eu falei também semana passada um ponto muito importante do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito importante para nós, irmãos. E nós precisamos aprender a desenvolver a comunhão com o Espírito Santo. E é tão importante que a principal oração que eu considero na palavra de Deus é a oração em línguas. É a oração em línguas. E dessa oração que nós estamos falando. É dessa oração que nós estamos falando. E hoje, eu quero falar aqui, avançar no assunto, né, da oração em línguas. Nós temos diferentes tipos de línguas, diferentes tipos desse processo de nós entendermos como funciona essa oração em línguas. E eu quero compartilhar com você aqui isso nessa manhã. É um assunto bastante controverso, infelizmente existem pessoas que não desfrutam da oração em línguas por um entendimento errado, mas que Deus possa estar trazendo esclarecimento nessa manhã, né?
Uns acreditam que todos podem falar em línguas, como eu falo aqui, falar em línguas como ferramenta de edificação pessoal, como uma linguagem de oração. Então, muitos acreditam que todos podem. Outros acreditam que apenas alguns podem ter essa ferramenta de edificação pessoal, essa linguagem de oração, né? E essa confusão se dá, irmãos, porque nós entendemos ali alguns textos, quando está falando de variedade de línguas, de interpretação de línguas, quando fala ali das línguas como um sinal para os incrédulos, que nós vamos compartilhar um pouco aqui nessa manhã. Então, são diferentes expressões da comunicação do Espírito das línguas, e nós precisamos discernir cada uma delas, né? Assim como quando você vai numa loja, você vê muitos calçados, está cheio de calçado lá, amém? Mas existe a diferença, existe o calçado social, o esportivo, o masculino, o feminino, é tudo calçado, se você for olhar, é calçado. Mas existem diferenças entre eles, inclusive do público que vai utilizar cada um desses calçados, amém? Então, o fato de todos serem calçados não quer dizer que eles sejam iguais entre si, mas significa, né, que se nós queremos compreender as coisas de forma correta, nós temos que entender a diferença deles, amém? Da mesma forma, irmãos, existe a oração, falar em línguas, como uma linguagem de oração pessoal, e existe o dom de variedade de línguas com interpretação. Então, e muitas vezes nós estamos vendo Paulo ensinar sobre o dom com interpretação, dentro de um contexto que ele está querendo trazer a ordem para a reunião pública, quando nós nos encontramos com os nossos irmãos, que difere da linguagem de oração para edificação pessoal, que também Paulo está orientando. Então, nós precisamos entender cada uma dessas linguagens do Espírito para que nós possamos, então, fluir de forma correta e tirar qualquer dúvida que o diabo coloque em nosso coração, em nossa mente, para que nós não venhamos usar essa ferramenta poderosa de edificação pessoal, que é a linguagem de oração no Espírito, o falar em línguas. Amém? Então, questionamento de muitos, né? E semana passada eu já recebi uma pergunta se a oração em línguas é para todos, né? Então, existe uma controvérsia, e eu vejo que a controvérsia sempre é sobre assuntos que são muito relevantes para a igreja. O diabo gosta de colocar controvérsia sobre assuntos que são importantes. Eu vou dar um exemplo, né? Graças a Deus, muitos têm falado sobre a graça de Deus nos nossos dias, né? Realmente, Deus tem levantado pessoas para tirar esse legalismo da igreja. Entretanto, essas pessoas estão ainda crescendo nessa revelação da graça de Deus. E às vezes a forma de ensinar, né? Eu sempre fico preocupado com a forma de ensinar, porque a própria parábola do semeador fala que, né, aquele que ficou à beira do caminho é aquele que ouviu e não entendeu. Ele não entendeu. Então, ou seja, ele sempre vai ficar à beira do caminho ali de uma maneira superficial, porque ele não entendeu a palavra. Ele não entendeu a palavra. Então, nós temos que buscar entender a palavra de forma clara, né? Infelizmente, por nós, às vezes temos muitas pregações só temáticas e as pessoas têm pouca mensagem expositiva ou o próprio contato com a palavra de Deus, acaba que você vai pegando uma verdade e é dado uma ênfase muito grande num ponto, né, da palavra de Deus, que é verdade, mas não vai sendo dado o ensino completo, né, todo o conselho de Deus. Acaba que as pessoas, eles pegam uma parte que sem a outra parte torna os cristãos desequilibrados. Então nós temos hoje, infelizmente, resistência de alguns irmãos sobre a graça de Deus. Como que você pode resistir àquilo que é a coisa de melhor que Deus nos deu, que é a sua graça? E aí nós começamos a assimilar o conceito de graça, a revelação da graça, com o pecado, como se graça, as pessoas pecam por causa do ensino da graça. Vamos lá, irmãos, as pessoas pecam porque elas sempre pecaram. Agora a questão é que muitas vezes o ensino, né, alguém de forma parcial pegou ali o ensino da graça, por exemplo. Você pega Romanos capítulo 5, né? Mais lá no final de Romanos, onde começa a falar do dom da justiça, né? Que a justiça é um dom agora. Nós somos justificados porque recebemos um dom, um presente de Deus, que é justificação, que é nos tornarmos justos pela fé. E aí o texto vai falando, né, que pela abundância da graça, o dom da justiça, nós vamos reinar em vida, e fala que pela obediência de um só homem nos tornamos justos.
como também fala que pela desobediência de um nos tornamos pecadores. Ele fala lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha que coisa linda. Entretanto, o mesmo Paulo que está ensinando, se você pegar ali, é uma carta. É como se ele enviasse uma carta para o Cleverson, uma carta para o Gabriel. E na carta ele não está falando só sobre esta informação, ele está contando tudo aquilo que é importante para que o Cleverson tenha maturidade, para que o Gabriel tenha maturidade. Entretanto, como nós lemos só um pedaço da carta, nós ficamos com a informação incompleta. Isso produz uma limitação no propósito da carta. Amém? Então, qual que era o propósito da carta? Paulo fala aos romanos ali, ele inicia falando da situação do homem. Aí ele vai falando, né, agora dessa graça de Deus que reconcilia o homem para com Deus e agora o torna justo. E ele vai falando depois de qual é o resultado dessa justiça no homem, desse homem que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, e agora é nova criação. E no capítulo 5, a Bíblia, quando Paulo enviou a carta, ele não fez a divisão de capítulos. No próprio capítulo 5, lá termina falando dessa realidade agora, que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Mas Paulo já sabia da mente do homem, né? E, inspirado pelo Espírito Santo, ele já vem trazer uma revelação poderosa no próximo item da carta de Paulo. Ele fala, viveremos do pecado para que abunde mais graça? Aí ele fala, de maneira nenhuma. Como que nós que morremos para o pecado, viveremos do pecado? Ou seja, mas infelizmente nós observamos, né, que muitas pessoas se ficam só com um pedacinho da carta, com um pedacinho que lhe convém. Irmãos, não teria boas novas nenhuma se esse evangelho que nós pregamos, ele tem o poder só de nos perdoar e não de nos justificar e tornar essa justiça uma experiência na nossa vida. Então isso é uma coisa muito séria. Você vai observando, o ensino de Paulo é completo, mas infelizmente nós gostamos de pegar pedacinhos. É quase que uma caixinha da promessa da graça. Eu escolho alguns versículos e fico só neles. Quando você vai fazer epístolas pastorais, quando você vai para Tiago, você vai perceber uma aparente contradição, porque lá eles começam a cobrar dos cristãos as obras. Mas em nenhum momento eles estão querendo dizer que as obras salvam, mas eles estão querendo dizer que não existe alguém que é salvo, que não tenha suas obras transformadas. Então o que nós temos hoje é uma pseudo-fé. E Tiago fala muito bem sobre isso no capítulo 2. São pessoas que entenderam mentalmente e até o seu coração é tão maligno que eles pegam alguma coisa boa para tentar fazer o mal com a coisa boa. Isso é uma coisa muito séria, né? Tanto que Hebreus fala muito sério sobre isso. Aquele que está ultrajando o espírito da graça, ou seja, aquele que está pisando naquilo que o Filho de Deus fez, ou seja, você recebe tanta bondade, você recebe tanto amor, você recebe tanta provisão de Deus, e aí você pega parte do que Deus disse sobre essa provisão, do que seu Filho fez, e faz transparecer para o mundo que isso é uma base para você fazer maldade, para você cometer pecados. Isso é uma coisa muito grave na Bíblia. Isso é uma coisa muito grave na Bíblia. Mas o problema é que nós pegamos um pedacinho e vivemos naquele pedacinho e não desfrutamos da plenitude do que Deus tem para nós. Infelizmente, é a mesma coisa quando diz respeito às línguas, irmãos. As línguas, isso é muito importante. Então, só um pouquinho dessa pseudo-fé, né? Tiago, ele fala ali de um tipo de fé demoníaca, que ele crê, estremece, mas não obedece. A verdadeira fé, quando você vai ler Hebreus 11, ela vai falar que Deus falava e o povo obedecia. Deus falava e os homens obedeciam. Os homens da fé sempre obedecem a Deus. Aleluia. Sempre obedecem a Deus, porque a sua fé é viva e não uma pseudo-fé e nenhuma fé demoníaca. Então, infelizmente, muitos questionam, mas aquele fulano lá, ele foi lá na frente, ele frequenta a reunião, mas isso não quer dizer que ele verdadeiramente creu com o coração e confessou com a boca Jesus Cristo. Ele pode ter confessado com a boca, mas nunca creu no coração ainda. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós não podemos ser pessoas que têm parte da informação. E nós não podemos ser pessoas que têm só toda a informação. Nós precisamos ser pessoas que partem para a revelação, que produzem uma fé viva no coração. E essa fé viva vai fazer nós andarmos de acordo com aquilo que nós professamos ter. Nós não vamos ter incoerência entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Amém? Então a grande questão é para todos
essa linguagem de oração sobrenatural, falar em línguas, né? Então, existe essa controvérsia, né? Os que acreditam que não é para todos, eles se utilizam como base de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 30. Uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Então, Paulo, quando está falando aqui nesse contexto, ele está falando sobre os dons do Espírito Santo. Então, a grande controvérsia que tem, como ele está falando dos dons, né? Ele está falando desses dons que são dados ao corpo, segundo a vontade de Deus, segundo ali a vontade do Espírito Santo, ele está dizendo deixando claro que nem todos têm esses dons, não são todos que têm o mesmo dom, ok? Então, baseado nisso, como ali existe ali no versículo ali 30, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todas. Então, baseado nessa colocação, muitos acreditam que o orar em línguas como uma linguagem de oração não é para todos. Agora, né, aqueles que acreditam que é para todos, eles se baseiam em Marcos, capítulo 16, ali no versículo do 15 ao 17, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5, né? E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Olha que coisa interessante, né? E se nós prestarmos atenção nos versículos anteriores, eu li o versículo 17, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o contexto aqui, né, é uma revelação muito ampla, ide por todo mundo. E aí ele fala que a condição para desfrutar daquilo que o versículo 17 ensina, que falarão novas línguas, qual que é a única condição? Tanto para a salvação, quanto para desfrutar, né, desse expulsar os demônios e falar novas línguas. O texto está muito claro. A única coisa que necessita é aos que creem. Aos que creem. Ou seja, então, aos que creem é para todos os salvos. O falar em novas línguas aqui, como uma linguagem de oração, está sendo muito claro que é para todos os que creem. Amém? O texto de 1 Coríntios, capítulo 14, né? Ele fala ali no versículo 5, infelizmente algumas traduções, eles acabam trazendo uma certa confusão. Diz o seguinte: eu quisera, uma das traduções fala isso. Agora, outras traduções, que são traduções mais antigas e que você encontra aquilo que nós acreditamos ser a verdade, Paulo não está falando eu quisera, mas está falando eu quero, eu gostaria, eu quero, eu gostaria, eu quero sempre. Então, se você pegar nas versões da Almeida, mais antigas, e na própria tradução católica, a tradução católica fala eu quero, eu desejo. Ou seja, Paulo fala, eu quero que todos, esse é o desejo de Paulo, eu quero que vocês falem em línguas. Por que ele queria? Porque o próprio Paulo, que ao ensinar a ordem no culto, né, mostrando que na reunião pública, como a oração em línguas, como uma linguagem, né, de oração, é para edificação pessoal, não tem por que eu ficar aqui nessa reunião agora orando em línguas, porque eu estou edificando apenas a mim mesmo. Então, nesse contexto, quando Paulo está ensinando ali no 1 Coríntios capítulo 14, quando ele está colocando uma ordem ali, ensinando as pessoas ao momento certo de cada coisa, ele reforça o desejo dele que todos orem em línguas, e ele mesmo, irmãos, fala que ele orava em línguas mais do que todos. Ou seja, se ele orava, e ele já tinha desfrutado de como isso é bom e como isso é importante, ele tinha essa revelação, ele ia querer isso para todo mundo. E ele não ia também gerar ou seja, um desejo nos irmãos que
que tivessem essa experiência no seu dia a dia, se esses irmãos, se eles soubessem que não era todos que podiam ter isso. Não tinha por que ele despertar algo que ele sabia que Deus só queria que alguns tivessem. Então, isso é algo que nós precisamos entender. Então, eu quero que vós todos faleis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Então, isso é muito importante. Vamos avançar aqui, então. Essa aparente contradição aqui acontece pela falta de entendimento da diferença entre os tipos de línguas e os contextos que está sendo inserido cada uma delas. Em Marcos 16, 15 a 17, 1 Coríntios 14, 5, falam de orar em línguas para edificação pessoal, que é uma linguagem de oração. Amém? Isso que é uma linguagem poderosa de oração. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 a 30, fala do dom da variedade de línguas acompanhado de interpretação. Está falando de um dom. Como assim tem vários outros dons, e esses dons têm uma diferença do falar em línguas para edificação pessoal, que é uma linguagem de oração, ele está nos mostrando aqui uma grande diferença entre essas duas coisas. Línguas com interpretação, Paulo mostra que é igual à profecia. Então, ele está mostrando que quando alguém fala em línguas e outro interpreta, é igual à profecia. Por que é superior, irmãos? Porque traz edificação para o corpo. Enquanto a oração em línguas, como uma linguagem de oração, ela só traz edificação para mim. Então, é superior sempre aquilo que edifica mais pessoas, é superior àquilo que está edificando apenas a minha pessoa. E também não tem sentido, se eu quero só apenas me edificar, por que eu viria nessa reunião aqui com os meus irmãos? Se eu quero apenas orar em línguas, ninguém vai interpretar. Então, por que eu viria nessa reunião com os irmãos? Eu ficaria na minha casa orando em línguas, porque é para edificar a mim mesmo. Então, isso é muito importante. Então, línguas com interpretação, Paulo mostra que é igual à profecia. Então, é isso que Paulo está falando. Nem todos vão falar em línguas. Essa variedade de línguas que produz juntamente com a interpretação, que produz a profecia para o corpo. Isso não é algo que eu posso fazer a qualquer momento, quando eu quero. Isso é algo que quem controla é o Espírito Santo. Entretanto, a oração em línguas, como uma linguagem de oração para edificação pessoal, ela está no meu controle. Ela está no meu controle. Eu tenho controle sobre isso. Isso é algo maravilhoso, Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 a 5, fala o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Então, quem tem essa linguagem de oração pessoal, no falar em línguas, ele não fala a homens, mas fala a Deus. Visto que ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. Agora, mas é muito interessante aqui, Não fala a homens, senão a Deus. Essa linguagem de oração sobrenatural, eu falo diretamente a Deus e não falo a homens. Isso é muito importante, irmãos. Agora, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Então, você está entendendo? Isso é muito importante. Então, aqui, recapitulando algumas coisas muito importantes. Vamos lá. Então, nós temos 3 tipos distintos da manifestação do falar em línguas no Novo Testamento. Primeiro, a oração em línguas como uma linguagem de oração. É o homem falando a Deus, e eu diria, é o homem conduzindo o processo no sentido de... Porque o Espírito Santo não sai falando assim, ele pega o teu corpo assim e sai falando. É o homem se posicionando em fé e entendendo a importância dessa oração em línguas, e então se movendo nessa direção, ok? Mas é o homem falando a Deus. Agora, isso é uma linguagem de oração que eu posso usar a qualquer momento. Eu posso estar que nem eu estava vindo para cá agora, eu tinha uns 15 minutos eu orando em línguas. Eu fui lá e me posicionei e comecei a orar em línguas.
e o Espírito Santo, então, começou a falar mistérios. Eu não sei o que o Espírito Santo falou, entretanto, é a oração mais poderosa. Certamente, o Espírito Santo sabe orar melhor do que eu. Agora, nós temos o dom de variedade de línguas, seria que Paulo mostra ali no contexto, que seriam as línguas com interpretação. É igual a profecia, é Deus falando com os homens. Então, através desses dons, Deus tem a possibilidade de se manifestar em uma reunião e falar com os homens. Isso é algo maravilhoso, é um dom que nós devemos desejar que flua no corpo de Cristo. E ele produz uma edificação muito poderosa para a igreja, para o corpo de Cristo. Agora nós temos também uma outra manifestação do dom, que é a língua como sinal aos incrédulos, que é algo muito poderoso, né? Que Paulo fala em 1 Coríntios também 14, versículo 21 e 22. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouviram, diz o Senhor, de sorte que as línguas constituem um sinal para constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Ele tinha falado primeiro que não era para falar em outras línguas. Se você olhar o contexto aqui, ele vai dizer que senão as pessoas vão pensar que nós somos loucos. Então aqui é outro tipo de língua, do mesmo Espírito. O que é esse tipo de língua? É aquilo que se manifestou em Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo de número 6, onde os irmãos ali começaram a falar em outras línguas, ou seja, em outros idiomas, o qual impactou as pessoas que tinham esse idioma e que estavam ali. Você está entendendo como isso é poderoso? Nós temos, e isso causou tanto impacto, que além dessa pregação de Pedro, isso foi tão impactante, eu creio que parte desse impacto foi por essa manifestação das línguas como sinal para os incrédulos. Eu, de repente, começo a falar aqui, no meu falar em línguas, num idioma que alguém que está aqui me ouvindo entende, mas eu mesmo não entendo. Que coisa impactante. De repente eu começo a orar em línguas aqui, né? Manifestar essa questão do falar em línguas como sinal para os incrédulos, e de repente tem alguém aqui que é um francês, e eu começo, então, essas línguas começam a falar diretamente em francês, e o francês entende, eu não entendo porque não falo francês. Talvez, né, a gente veja pouco disso pelo contexto do nosso país. Mas isso é algo muito poderoso, né? Tem um testemunho no livro que eu li, de um pastor que ele trabalha, na profissão dele, sempre levava uma Bíblia, e ele tirava a Bíblia de propósito da caixa de ferramentas para ver se a pessoa puxava algum assunto com ele sobre a questão da Bíblia. E o que acontece? Num determinado lugar que ele foi, começaram a conversar, a pessoa disse que só acreditava no Deus do Velho Testamento, e conversa vai, de repente aquele irmão se sentiu impelido pelo Espírito a começar a falar em outras línguas. E ele começou a falar ali justamente na língua daquele homem, que aquele homem entendia, inclusive, no dialeto dele, da região que ele vem. E aquele homem ficou impactado. E ele questionou, né, onde você aprendeu, quanto tempo você fala isso? Ele falou: eu não falo isso, estou aqui, isso aqui é uma manifestação do Espírito Santo. E impactou aquele homem teve uma experiência forte com Deus. A linguagem de oração para edificação, eu posso fluir a qualquer momento. Amém? A minha edificação pessoal. Entretanto, o dom de variedade de línguas com interpretação, ou como sinal para os incrédulos, isso é algo que o Espírito Santo mesmo que comanda em nossas vidas. Amém? Então nós precisamos entender, irmãos, nós cremos claramente, né, que essa promessa que Deus fez a nós, no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 17, e falarão em novas línguas. É uma promessa muito poderosa e por isso nós podemos hoje falar em novas línguas. Essa linguagem de oração, né, que traz edificação pessoal, falar em línguas para edificação pessoal, é uma linguagem de oração. Paulo disse aqui, como nós acabamos de ver, quem ora em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. E Deus entende, e Deus responde. Isso é algo muito poderoso. Eu creio, né, que na verdade aqui essa oração é Deus, né, Espírito, orando para Deus Pai em nosso lugar.
em nosso favor. É a oração mais poderosa, a oração mais perfeita que pode acontecer, e tem muitos benefícios da prática da oração em línguas como uma linguagem de oração sobrenatural. E como eu falei semana passada, esse tipo de oração exige muita fé do nosso coração, porque nós não sabemos o que o Espírito está falando, e nós temos que confiar que o Espírito sabe todas as coisas, que vai produzir muita edificação para nós e vai revolucionar nossas vidas, né? Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Irmãos, o nosso espírito é aquilo que nós temos de consistente em Deus. A nossa alma, a nossa mente estão sendo transformados, mas o nosso espírito ele está pronto, porque ele se uniu ao Senhor, se tornou só o espírito. O nosso espírito ora. Isso é algo maravilhoso e nós temos que praticar isso em nome de Jesus. Em Efésios, Paulo exorta a orar no Espírito, acrescentando que isso deve ser feito em todo o tempo, né? Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que está falando para nós orar em todo o tempo, ou seja, é algo constante, não é algo que eu faço de vez em quando, não é algo que eu faço uma vez por semana, é algo que eu faço de forma constante. Meu irmão, Deus tem nos despertado para isso. Nós não estamos ministrando essa palavra porque nós queríamos falar desse tema. É Deus que está conduzindo isso para a igreja. É um tempo de afiar o machado de uma forma muito poderosa, de uma forma muito cirúrgica, permitindo que o Espírito Santo comece a orar através da sua boca. Em nome de Jesus, você vai ter as respostas que você nunca teve, você vai ter as experiências que você nunca teve. A igreja vai avançar como nunca avançou, porque nós vamos ser edificados como nunca fomos, em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, verso 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Já foi comprovado, né, em um estudo, que colocaram 5 pessoas e depois ampliaram esse estudo para orar em línguas. E a parte, né, do cérebro que controla a fala, ela ficou sem... ela ficou como se, de fato, aquilo que a Bíblia fala aqui, ficou sem... o cérebro não encontrou que ali tinha alguém falando algo, porque não usa a mente. Não usa a mente, é algo já comprovado cientificamente, é algo muito poderoso, é algo maravilhoso. Amém, irmãos? A Bíblia continua falando aqui, né? Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, o que acontece? Se eu tô no ônibus lá, eu não preciso usar esse tipo de linguagem de oração de forma escandalosa, porque eles vão achar que você é louco. A não ser que o Espírito está impelindo você a falar de forma alta e audível, porque vai haver ou a interpretação ou a língua como sinal para o incrédulo, ou seja, vai ter ali um outro idioma acontecendo através do teu falar em línguas. Então, mas se não é isso, se o Espírito não está te impelindo, é você que começa. E agora com máscara está uma beleza para orar em línguas. Está uma beleza, você devia sempre usar máscara, então ali, ó, você vai lá, você vai lá, tá com a tua máscara aqui, uma bênção. Ninguém vai achar que você é louco, ok? E você vai estar obedecendo aquilo que a palavra fala. Então você fica ali, às vezes, em São Paulo, né? Tem pessoas aqui em São Paulo que ficam 1 hora no ônibus. Vai trabalhar 1h30. Olá, vai falando em línguas. Vai falando em línguas. 1 hora falando em línguas. Né? Muito melhor do que ficar 1 hora na internet vendo notícia da Globo. Morreu tantos. Já observou que agora os noticiários diminuíram sobre a Covid? Porque diminuiu as mortes. Não estamos numa pandemia ainda, mas quando diminui a notícia ruim, o noticiário esconde ela. Quando a notícia ruim tem muita notícia ruim sobre o fato, vamos falar muito sobre ela. Então, como que nós vamos querer edificar, viver o sobrenatural, viver os milagres, estar com o coração explodindo de fé, sendo que nós ficamos gastando tempo com o que não deveríamos? Nós deveríamos gastar o tempo para orar em línguas. Em nome de Jesus, vamos orar em línguas. Vós, porém, amados, né? Ali fala aqui sobre a edificação da fé. Judas, capítulo 1, né? Versículo 20 fala: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito,
Santo. Orando no Espírito Santo, irmãos. Ao usar o termo Espírito Santo, ele está enfatizando que, embora seja o nosso espírito orando em línguas, é o Espírito Santo que controla isso depois que nós damos o start. Nós começamos e nós encerramos, porque nós não estamos perdendo a consciência, mas nós liberamos o Espírito para fluir através da nossa boca. E vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Irmãos, isso é algo muito poderoso, isso é algo muito maravilhoso, né? Agora nós precisamos entender, eu quero reforçar esse ponto, que precisa existir uma parceria entre o Espírito e o nosso Espírito. Nesse tipo de oração, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É uma parceria. O que algumas pessoas não entendem é que aquilo que está escrito aqui de forma muito clara. Observe o sujeito da frase, começaram a falar. O sujeito oculto é eles, ou seja, os irmãos que foram cheios começaram a falar. Então, irmão, se eu não começar a falar, é uma ação de fé. Eu creio que isso é meu, eu creio que eu recebi, eu começo a falar. Tem gente que não entende esse procedimento. Vamos lá aqui para deixar isso aqui um pouquinho mais claro. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Se Paulo está incluindo aqui que ele não sabia orar, eu acho que a gente tem um pouquinho ainda mais de dificuldade. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, nós somos muito limitados na questão da oração, não sabemos orar como convém, por isso necessitamos do auxílio do Espírito Santo. Mas agora o que nós temos que entender é que o Espírito Santo não vai pegar a tua língua e vai começar a falar no teu lugar, não, é você que começa, é você que começa. Amém? É você que controla. E muitos entendiam que o Espírito Santo interceder por nós de uma forma onde nós não participamos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Espírito Santo intercede por nós à medida que nós nos disponibilizamos a entrar nessa parceria com o Espírito Santo. É uma parceria com o Espírito Santo. Não é assim, agora não preciso mais orar porque o Espírito Santo está intercedendo por mim. Não. O Espírito Santo está intercedendo por você quando você ora. Quando você cede a sua boca para que ele possa então falar através de você coisas que você não entende, mas que são faladas ao trono da graça de Deus. Amém? Então vamos falar, irmão. Nós temos que falar em nome de Jesus. A boca é nossa. Amém? A boca é sua e a boca é minha. Ele intercede usando a nossa boca. Amém? Ele intercede usando a nossa boca. Agora, você não é obrigado a falar em línguas. Não. Você não vai para o inferno por não falar em línguas. Você não tem que falar em línguas. Você pode falar em línguas. É diferente. Se você não quiser falar em línguas, amém. Você não vai perder a sua salvação por não falar em línguas. Mas você vai perder uma grande ferramenta de edificação. Deus não vai te amar menos por você não orar em línguas. Deus não vai te amar mais por você orar em línguas. Mas eu e você vamos perder muito se nós não orarmos em línguas. Eu considero que eu perdi assim, nos últimos anos muito por permitir que isso se apagasse da minha vida. E Deus tem restaurado isso de forma poderosa. Irmãos, nunca mais eu quero que isso aconteça. Sabe, a gente vê algumas contradições, algumas contradições, o que eu diria, algumas diferenças entre muitos homens de Deus. Que eu gosto, que eu admiro. Mas eu acompanhando eles nesses últimos tempos, onde eu tenho escutado muita palavra, declarado muita palavra, orado muito, o que eu vejo todos falando é da importância da oração em línguas. Todos esses homens que eu acompanho, eu vejo algo em comum. Eles incentivando a oração em línguas e falando como eles oram em línguas. Certamente, quando você vê alguém sendo muito usado por Deus, pode ter certeza que essa pessoa ora muito em línguas. Você pode ter certeza disso. Nosso próprio pastor Marcelo sempre foi um homem da intimidade com Deus, desse fluir no Espírito. E não tem como falar em fluir no Espírito sem falar da oração em línguas. Não tem como, não tem como. Irmãos, nós estamos prestes a querer passar dias com irmãos que querem, aos sábados, ficar fluindo no Espírito.
Nós vamos nos organizar para isso. Nós não podemos muitos ainda, mas alguns irmãos, nós vamos começar a fazer isso de forma muito intencional, muito clara, entendendo que nós queremos que o Espírito interceda pela Mosaica aqui em São Paulo, que o Espírito interceda pela nossa casa, que o Espírito interceda pelas nossas fraquezas, e nós queremos isso, nós não queremos desprezar isso, em nome de Jesus. Agora, o que nós temos que entender, assim como a salvação é oferecida a todos, a salvação é oferecida a todos, nem todos desfrutam da salvação. A mesma coisa, a oração em línguas está disponível para todos os que creem em Jesus, para todos os salvos. Entretanto, não são todos os salvos que vão desfrutar. Irmão, nesses dias eu tenho percebido que o maior problema da igreja é a apropriação pela fé. É uma fé errada, é uma fé que não se apropria, é uma fé que não é viva, é apenas um discurso, mas não é vivo no nosso coração. Nós precisamos nos apropriar pela fé daquilo que Deus nos deu em nome de Jesus. Amém? Lembre-se que eu falei na semana passada, irmãos, nada que Deus nos dá é por acaso. Por que Deus te daria oração em línguas se ela não fosse importante? Por que Paulo instruiria tanto sobre a oração em línguas se ela não fosse importante? Ela é muito importante. Por que Paulo oraria em oração em línguas mais do que todos os outros irmãos se não fosse importante? É muito importante. É muito importante, meus irmãos. Como que eu posso receber isso, irmãos? Pela fé. Pela fé. Amém? É muito claro quando fala aos Gálatas, capítulo 3, Paulo fala aos Gálatas: ó insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, é pela fé. É pela fé. É você abraçar e falar: hoje, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu não só o Espírito como residência, mas o Senhor me deu a evidência do Espírito em mim e desse enchimento do Espírito, a possibilidade de falar em línguas. Senhor, eu quero mudar a minha vida de oração, eu quero permitir essa linguagem de oração tomar o meu tempo, e eu quero ser edificado de uma forma como eu nunca fui edificado, eu quero romper na minha vida de uma forma que eu nunca rompi até hoje. Na semana seguinte, agora, nós pretendemos, se Deus nos permitir, entrar de forma detalhada nos benefícios da oração em língua. Nos benefícios da oração em língua. E vai ser algo tão poderoso, vai ser algo tão maravilhoso, em nome de Jesus. Deus vai nos edificar de forma muito gloriosa. Você vê como que isso está atrelado com a nossa salvação, irmãos? Você pode ler depois na sua casa, em Atos, né? Quando fala no Atos capítulo 10, fala sobre a experiência de Cornélio. E ali é muito claro, quando Pedro pregou o Evangelho, e aqueles irmãos creram no Evangelho, eles começaram a falar em outras línguas. Aleluia. Aleluia. Aquilo impactou a vida daqueles irmãos, e aquilo impactou a igreja, porque impactou para ver que ali era uma testificação de que o Evangelho, aquilo que Jesus tinha feito, era também para os gentios. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo é a maior bênção que eu e você poderíamos receber. O Espírito Santo está dentro de nós, aleluia. O Espírito Santo tem uma linguagem de oração, aleluia. O Espírito Santo quer sacudir a minha vida e a sua vida. O Espírito Santo quer edificar a nossa fé nesses dias. O Espírito Santo quer levar você a entender o teu chamado, o teu propósito. Tudo isso são benefícios da oração do Espírito. Deixa o Espírito orar, deixa o Espírito interceder nas suas fraquezas, deixa o Espírito Santo mudar a sua vida nesses dias de uma forma muito gloriosa. Deixa o Espírito Santo te encher de revelação, aleluia, da nova aliança. Aleluia. Você quer entender a nova aliança? É o Espírito Santo, é na oração em línguas, que Deus vai encher o teu espírito de luz e de revelação. Oh, graça de Deus maravilhosa, Senhor. Aleluia, se coloca em pé na tua casa, deixa o fluir do Espírito tomar a tua casa, tomar a sala da tua casa agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, flui Espírito Santo, flui Espírito Santo. O teu Espírito está aqui.
Glória
Glórias a Deus. Seja liberado cura. Você que está na sua casa com dores. Você que está na sua casa com dores. Aleluia. Seja testificado esta palavra com milagres, com sinais, com milagres agora. Aleluia. Sejam recriados órgãos. Aleluia. Em nome de Jesus, sejam recriados órgãos. Cânceres sejam arrancados pela raiz. Em nome de Jesus, cânceres sejam arrancados pela raiz. Assim como aconteceu com a familiar da nossa irmã Beth ali em Goiânia, seja arrancado pela raiz o câncer agora. Você que está assistindo e você tem sofrido com câncer, eu libero agora a palavra de Deus, a palavra do Espírito, seja removido o câncer. Em nome de Jesus, você que está sofrendo, em nome de Jesus, com a Covid, em nome de Jesus, agora seja removida a Covid. Sejam restaurados seus órgãos agora, dos seus familiares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. Seja liberado novo ânimo, você que está debaixo de depressão, em nome de Jesus, você que não tem conseguido dormir, agora libera a palavra de vida. Em nome de Jesus, eu libero a palavra de vida agora. Receba a paz que excede todo entendimento e receba a alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus, milagres aconteçam agora, milagres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, casamentos sejam restaurados, famílias sejam restauradas. Aleluia, 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 aleluia. Eu libero visões proféticas, eu libero sonhos de Deus, eu libero sonhos proféticos de Deus para nós. Sonhos de Deus para nós hoje, em nome de Jesus. Visão profética, uma nova visão. Aleluia. Nós enxergarmos o que Deus enxerga, nós falarmos o que Deus fala, nós pensarmos o que Deus pensa. Em nome de Jesus, eu libero um novo ânimo sobre a igreja em São Paulo. Eu libero um novo ânimo sobre a igreja em São Paulo. Eu libero agora em nome de Jesus alegria, alegria por viver o corpo. Alegria em nome de Jesus. Eu libero o sobrenatural nos nossos grupos de conexão. Eu libero em nome de Jesus vida, eu libero ânimo. Eu libero os dons do Senhor sobre a igreja. Eu libero o sobrenatural, aleluia. Você viverá o que você nunca viveu até agora. Aleluia, o Espírito Santo vai fazer você viver o que você não viveu até agora em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É tempo de reconciliação de pais com os filhos e filhos com os pais, conforme diz Malaquias. Mas eu creio que isso não é só uma reconciliação de pais e filhos naturais. É um tempo de reconciliação da igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Se permita destravar a tua vida. Se você saiu de alguma igreja, de algum lugar, de alguma igreja local, e você tem mágoa de pessoas, libera essas pessoas. Enxergue eles como seus irmãos. Esse é o tempo de Deus. É o tempo de restauração de Deus para a igreja. Nós temos um só Espírito, nós somos um só corpo, nós somos todos irmãos, nós temos o mesmo Pai. Aleluia. Que essa divisão acabe em nome de Jesus. É tempo da unidade, da unidade, da unidade. Ó Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelos teus milagres, pelo teu manifestar, Senhor. Pela tua vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Declaro um ótimo domingo, declaro a melhor semana da vida de cada um até aqui, em nome de Jesus. Um forte abraço, excelente domingo, uma ótima semana, em nome